Olá, amigos da TV, ela está começando Meia Hora Esportiva. Programa que vai tratar do campeonato catarinense, dos campeonatos regionais. 4 deles terminaram neste domingo. Destaque para o futebol carioca, que terminou com o Botafogo campeão. No Rio Grande do Sul eles ganharam. Outros campeonatos regionais estão chegando na reta final. Em Santa Catarina, Criciúma e Chapecoense vão decidir o título. Chapecoense e Criciúma decidem o campeonato catarinense pela 5ª vez. Cada um venceu 2 vezes. É o tira-teima, portanto, a partir do próximo domingo em Criciúma e depois a decisão na Arena Condá no dia 19. E para começar o programa de hoje, está aqui no Meia Hora Esportiva o Tenente Coronel, comandante do 23BI, Mauro Fialho, para falar dos Jogos Militares, competição que acontece até sexta-feira na cidade de Blumenau. Comandante, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade aos telespectadores da TV Legislativa, você, pelo espaço concedido ao 23BI e poder divulgar os 32º Jogos Desportivos da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada. Bom, é um evento de grandiosidade na medida em que temos 800 atletas participando, né? É isso, nós temos então cerca de 700 atletas de fora, né? Vindos eles de Joinville, de Tubarão, de Criciúma e da própria Florianópolis, né? Então, fazendo esse percentual esse efetivo de 800 homens. Poxa, é bastante, né? É muita gente para poder acomodar, alimentar e coordenar. E essa turma fica toda lá no Exército, no 23BI? Estão todos eles alojados lá no 23BI. E é só para o naipe masculino? Não. Tendo alguém do segmento feminino que possa participar, né, das atividades. Inclusive nós temos uma tenente, que é a nossa dentista lá, que ela vai participar da competição de natação, mas vai enfrentar os homens, né? Poxa. De igual para igual. Mas a maioria é homens, né? A maioria, realmente, a grande maioria, grande efetivo é homem. Eu acho que nós só temos uma atleta do segmento feminino, que é a tenente Camila, nossa dentista. Por isso que vale o destaque, né? Por isso que vale o destaque. Agora, comandante Fialho, o cerimonial de abertura, o evento aconteceu ontem, né? Aconteceu ontem, às 20 horas, lá no SESI. Teve a participação do nosso prefeito aqui, Napoleão Bernardi. Teve a participação do presidente da Câmara de Vereadores também aqui, o vereador Vanderlei. Teve uma participação do presidente da CIB, do presidente da CDL também. Todos prestigiaram o evento, foi realmente um evento grandioso. E, então, logicamente, não poder deixar de participar da participação da Miss Blumenau. Também? E da Miss também da Oktoberfest. Que legal, a rainha da Oktoberfest. A rainha da Oktoberfest. Pois é, mas então foi bem prestigiada a abertura. Foi muito bem, foi muito gratificante e sentir esse calor humano vindo da população de Blumenau e nos prestigiar o 23BI. Por falar nisso, comandante, o evento está aberto para a comunidade, para o público em geral participar, assistir aos jogos, né? Totalmente aberto, a entrada é gratuita e quem quiser ter acesso e assistir os nossos eventos, é só acessar no site do batalhão, ele é o www.23bi.eb de Exército Brasileiro.mil de militar.br. Acesse, lá vai ter um link. E aí a pessoa vai poder ter acesso no dia da programação, segunda, terça, quais são os eventos que ocorrem e ele poder participar. A competição vai até sexta-feira. Sexta-feira para amanhã, com encerramento lá no SESI também. Bom, são 9 modalidades. 9 modalidades. Uma já ocorreu na região de Lages, a competição de orientação. Começou lá no Planalto? Começou lá no dia 25 e 27 de abril, nós já tivemos essa competição e já foi finalizada. Por gentileza, a gente cita aqui 9 modalidades, a gente conhece outras competições como atletismo, natação, futebol e outras. Agora, orientação. Orientação realmente é um esporte não muito adepto ao brasileiro, mas na Europa é um esporte que realmente há grande participação de crianças, do segmento feminino, masculino. A Suécia é um grande expoente desse tipo de esporte no mundo. Na verdade, a pessoa pega uma bússola, né? Uma carta que representa o terreno e vai seguindo alguns pontos que são estrategicamente colocados e ganha a prova quem consegue completar o percurso no menor tempo possível. Você já praticou esse esporte ou não? O militar ele pratica constantemente. Isso então é uma modalidade comum entre vocês militares? Para o militar, sim, no Brasil. Mas no mundo é um esporte que ele tem ganhado vulto ao longo dos anos. Porque para nós leigos no assunto, te confesso, é algo que pelo menos eu não conhecia, né? Infelizmente não, mas
O militar ele procura divulgar esse tipo de esporte. Existem algumas federações regionalizadas e que o pessoal, logicamente, liderada por militares, não oficiais, mas também sargentos, subtenentes sargentos, que tem esse dom, né, que é um dom saber se orientar bem, fazer um percurso bem feito, além do próprio preparo físico. E eles procuram divulgar esse evento e disseminar também junto ao público civil. Comandante Fialho, além da orientação que aconteceu, modalidade de orientação, vejam só, lá na cidade de Lages tem outras modalidades que já estão acontecendo. O atletismo foi hoje no SESI ou está sendo? Foi hoje no SESI, uma primeira parte, e amanhã nós vamos finalizar o atletismo também no SESI. Teremos também competição de basquetebol também no SESI, voleibol está ocorrendo no Galegão. Então, aqueles que moram próximo a esses locais poderão acompanhar, né? O evento, como nós fizemos, é gratuito. Pois é, tem basquete. Natação também. Então, atletismo, basquete, natação está sendo no SESI. Futebol de campo, nós temos em 3 campos. Está sendo na Artex, Canto do Rio e Novo Horizonte. E também vamos utilizar o SESI para a nossa final. Teremos também futebol suíço, que é no Clube Bela Vista, que também cedeu o seu espaço para que nós pudéssemos competir. E a corrida rústica, que é na rua realmente. Né? Então, ao todo, são 9 modalidades. 9 modalidades. Esqueci de falar também, Minosso, o pentato militar, que são 5 provas, né, uma por dia, contemplando as competições de tiro, lançamento de granada, natação, corrida e pista de pentato militar, que é uma pista de obstáculos que ela existe lá atrás do Ministério BI, mas todas as unidades do Exército possuem essa PPM, chamada pista de pentato militar. Comandante, e essa turma está em forma para disputar isso tudo? Totalmente em forma. Há uma preparação, ninguém quer perder, né? Porque esse evento ele desperta a rivalidade, uma rivalidade sadia, né? De competição entre as unidades, e ninguém quer perder. Todo mundo em campo entra para competir, para ganhar, né? E, logicamente, há desenvolvimento do espírito de corpo da própria unidade, o desenvolvimento do espírito da camaradagem em todas as unidades da brigada, que é o evento em que a gente consegue juntar todos os militares das diversas unidades num local só. E realmente há um congraçamento, há uma interação muito grande entre todos os participantes. São 5 batalhões de 5 cidades do estado. Não, são 3 batalhões de infantaria, né? É o 23 de Blumenau, o 62 de Joinville e o 63 de Florianópolis. Temos ainda um grupo de artilharia de campanha, que fica em Criciúma. Temos o comando da brigada, com todo o seu efetivo, que está em Florianópolis, né? Que é o comando da brigada, CIA Comando, Hospital e Circunscrição do Serviço Militar, CSM. E temos ainda uma companhia de Tubarão, que essa é a 6ª unidade, que também participa da competição. Então são 6 unidades. Então nós temos aqui representantes de várias cidades, das principais cidades do estado, né? Principais cidades. A exceção de Chapecó, que não consta aqui. Né? Que não tem unidade militar em Chapecó. Temos uma em São Miguel do Oeste, mas que como ela não faz parte da brigada, ela não participa desses jogos esportivos. Agora, legal que temos eventos, então, durante toda a semana, de manhã, de tarde. Tem à noite alguma coisa ou não? Temos também eventos à noite. Aqueles que quiserem, é só verificar no nosso repita o site, por gentileza. É www.23bi.eb.mil, não é 100, sim, MIL de militar.br. E ali, nesse endereço, o pessoal pode conferir os horários. Vai ter um linkzinho, Jogos Esportivos da 14ª Brigada, é um site do batalhão. Clica ali, que vai estar todas as competições, tem todas as modalidades, como estão acontecendo, quem está ganhando, quem está perdendo as competições. E tem a classificação geral também. Pois é, e qual é o propósito desses jogos, além de congraçar do espírito da competição em si? Tem um objetivo, tem uma proposta? E de quanto em quanto tempo acontece esse evento? Esse evento ele ocorre anualmente, né? Ano passado ele foi em Joinville, ano retrasado havia sido em Criciúma, né? E ano que vem, se não me falha a memória, ele vai ser em Florianópolis. Então há um rodízio, de modo que quem organiza, né? Há esse rodízio para que todos tenham o trabalho de montar, porque não é fácil montar uma competição desse vulto, realmente tem que ter uma interação, uma participação. Precisa ter uma logística, né? Da logística e da própria comunidade. Graças a Deus aqui nós temos o SESI, que nos ajuda bastante, temos a Prefeitura, que nos apoia bastante com o Galegão, algumas entidades particulares, como Bela Vista, como a Artex, que nos cede também essa instalação. Então, havendo essa interação, ajuda.
mas a complexidade logística desses jogos são um pouco complicadas. Me fale um pouquinho, Fialho, sobre a premiação. Tem direito a medalhas, premia de primeiro a terceiro, como é que é? É como realmente um jogo desportivo, né? Tem medalha de primeiro ao terceiro lugar, por competição, por tudo, e a distribuição de troféus também por modalidade. E tem um troféu geral para quem consegue somar o maior número de pontos, aí leva o troféu geral. Tenente Coronel, muito obrigado pela tua presença aqui. Esperamos que o público prestigie até sexta-feira esse evento importante do 23BI, do Exército do modo geral. Eu que agradeço a oportunidade dada ao 23BI, obrigado a todos os telespectadores e conto com a presença, com o apoio, e participem lá e façam sua torcida em prol do 23BI, que o 23BI saia campeão dessa competição. Muito obrigado. Ok. Esse é o Tenente Coronel, comandante do 23BI. O 23BI é o nosso batalhão aqui da cidade de Blumenau que organiza esses jogos militares com cerca de 800 atletas participantes entre soldados e oficiais. O evento segue até a sexta-feira. Olha, o Campeonato Catarinense de Futebol apresentou no final de semana a realização dos jogos de volta da fase semifinal. E no Campeonato Catarinense, o Criciúma venceu no sábado o Avaí por 1-0. O gol foi do Tartá a 3 minutos da etapa inicial. O resultado foi suficiente para classificar o Criciúma à final da competição. O jogo rendeu 13.575. Aliás, o público foi de 13.575 para uma arrecadação de R$ 224.840. O jogador Pablo, no finalzinho do jogo, foi expulso de campo. A vitória do Criciúma, por ter ganho o retorno, mesmo que perdeu o jogo na capital por 3-2, garantiu o Tigre na final do Catarinense. No outro jogo, este disputado ontem em Chapecó, a Chapecoense venceu a equipe do Figueirense por 2-1. O Rodrigo Grau marcou para a equipe da casa, o Fabiano Contra empatou e o Fabiano, cobrando pênalti, acabou fazendo o gol da vitória da Chapecoense a 44 minutos. O André Silva foi expulso de campo. Heber Roberto Lopes apitou essa partida. Com a vitória do Criciúma sobre o Avaí, a vitória da Chapecoense por 2-1 sobre o Figueirense, os jogos que vão decidir o campeonato catarinense acontecem no domingo, 4 da tarde, dia 12, dia das Mães, na cidade de Criciúma e Chapecoense, e o jogo de volta dia 19 na Arena Condá entre Chapecoense e Criciúma. É a quinta vez que essas duas equipes se encontram para decidir o campeonato estadual. 2 vezes o time de Criciúma ganhou o título, 91-95, e a Chapecoense em 2007, 2011. Então, Criciúma e Chapecoense vão decidir o campeonato estadual 2012. Agora, na segunda parte do programa, eu recebo o preparador de goleiros do Clube Atlético Metropolitano, o Austrália. É uma tarefa de preparar o goleiro, e o goleiro sempre é o mais crucificado. Se vai bem, ninguém fala. Se não vai bem, a crítica sobra para o goleiro e sobra para o preparador físico. Austrália, muito obrigado por ter estar aqui conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite e estamos às ordens se precisar. Bom, você jogou bola? Você foi goleiro, Austrália? Tentei ser goleiro, né? Joguei futsal, joguei na categoria de Goiás do sub-13 ao sub-20. Né? No último ano de juniores no Goiás foi aonde viu que não ia dar, né? Meu treinador, que foi meu pai de criação, né? Que eu não fui criado por Mas não ia dar por quê? Pela altura, né? A altura para campo não tinha a mínima condição, já era mesmo sendo em 90 e poucos, né? Década de 90, já era exigente que a altura para o goleiro, né? E hoje em dia a altura está quase que para tudo, né? No esporte de alto rendimento. Até eu lembro quando eu era garoto, jamais a gente poderia falar de altura em atletismo. E hoje em dia até no atletismo você já fala da passada, da abertura de passada, que é importante. Hoje em dia quando se faz uma peneira, seja para o futebol, para o vôlei, outras modalidades, já começa a olhar no biotipo do atleta, do menino, da menina, se tem altura. Imagina na época do Romário, do Bebeto, que era o Zico, que era né? Franzino, depois prepararam... né, fizeram um trabalho de musculatura para que ele chegasse à condição que chegou, né? A questão física hoje no esporte de alto rendimento, seja ele qual for, vamos pôr aí 15, 20 anos, a preparação física evoluiu muito, né? Muito, muito. O que você via de primeiro só em
Igual você falou do Zico, o Zico tinha condições de fazer um trabalho porque ele estava no Flamengo, né? Mas um clube de Série D, vamos supor, não tinha condições de fazer aquele trabalho. Hoje não, hoje mesmo um clube de Série D, um clube pequeno já faz isso. A preparação evoluiu muito. Eu costumo falar que a preparação física e o trabalho de recuperação feito pelos fisioterapeutas, isso foi algo absurdo que cresceu no futebol, né? Pois é, e você é natural de Goiás mesmo, não? Eu nasci no Pará, mas nunca morei no Pará, né? Eu sou de Goiânia, fui criado em Goiânia minha vida toda, né? Pois é, Goiás, para variar, e Atlético vão decidir de novo o campeonato goiano, né? É, o Atlético, né? Quando eu logo que comecei como treinador de goleiro, a primeira equipe profissional foi o Atlético Goianiense, né? Só que na minha época estava no lugar do Vila hoje. A dificuldade que o Vila está passando hoje era o Atlético de primeira, né? De primeira era Goiás e Vila. Hoje mudou, tá Goiás e Atlético. Pois é, tem outro integrante do Metropolitano, Dr. Josemar de Dr. Oliveira, que também é Josemar, atleticano. inclusive, tem alguns parentes dele que faz parte da diretoria, né? Dr. Valdivino, Dr. Zenha, bem conhecido, doutor. Austrália, quanto tempo de metrô? Vai fazer 4 anos agora, em Já é um setembro. bom tempinho, né? Graças a Está Deus. bem ambientado aqui. Estou bem no clube, satisfeito, muito alegre em ambientar. A gente costuma ambientar, né? Onde a gente vai, a gente sempre procurou. São 18 clubes que a gente passou. Mas graças Já a tem Deus, currículo, né? Metropolitano me deixou ficar aqui durante 4 anos. Pois é, e por que a Austrália? Austrália, isso aí, cara. Isso aí era coisa de futebol de várzea, né? Tinha no bairro onde eu morava, no Jardim Itaipu, em Goiás. Eu participava de um clube amador que tinha muitos australianos e eu era o único que não, mas aí caiu e aí quando eu fui para o Goiás, já com 13 para 14 anos, né, por fazer parte desse time amador, eu lá fiquei Austrália e futebol você fala uma vez fica pro resto da vida, né? Vamos revelar o teu nome aí pro povo? Silvano de Moraes Silva. Silvano de Moraes Silva. Isso. Pois é, agora pouca gente ou quase ninguém sabe do teu nome. Tem hora que chamam eu assusto, né? Fala, o parente, porque amigo mesmo é Austrália. Bom, Austrália, você trabalha muito com os goleiros do Metropolitano, em especial esse ano o Dida, que ao meu juízo foi uma das revelações desse campeonato catarinense, que também não chama Dida, é apelido por causa do Dida. É bom nem do falar Grêmio. o nome dele, né? É? É bom nem falar o nome dele. Você não se garante falar o nome dele? Não? Essa é a responsabilidade para ele, deixa Dida mesmo. Oportunamente ele virá aqui para contar essa história. Agora, ele é um bom goleiro, né? Mas ele tem uma dificuldade para sair do gol, ou não? Não. Por que não? Porque é o seguinte, o sair do gol, o Dida falhou no jogo do Figueirense aqui, falhou no jogo do Guarani, né, e depois ele manteve. Por que ele falhou? O jogo do Figueirense, se eu não me engano, foi o 4º jogo, o do Guarani foi o 2º. Goleiro, ele passa 2, 3 anos no clube sem jogar, e não tem treinamento melhor para goleiro do que jogar. Né? Então, depois que ele começou a pegar o ritmo, foi embora. Agora, né? debaixo do gol, convenhamos que ele se garantiu muito bem, né? Não, ele é um ótimo goleiro. Né? Tem estatura, isso ajuda? Demais. Você viu ontem de novo o Cássio pegando o pênalti. O tamanho faz uma diferença para o goleiro? Olha, tá difícil hoje em dia, a gente tem as suas exceções. Hoje, na minha opinião, o melhor do campeonato catarinense é o Nivaldo. Vai Da ganhar Chapecoense, como... experiente. Né? E a altura dele é E considerado esse baixo menino pro do goleiro. Criciúma aí? Esse menino a gente tá, né? Ele foi uma revelação da base, né? O clube sempre pôs ele como um futuro goleiro do Criciúma e prepararam ele para isso. Ele tem 7 anos de clube, mesmo com 21 anos, ele tem 7 anos de Criciúma. E jogando, a diferença dele talvez para outra é que ele vem jogando, né, há muito tempo. Ele não vem no banco, ele ficou no banco ano passado só. Até então ele jogou todas as categorias de base do Criciúma. A Austrália, no Metropolitano, hoje trabalham contigo Dida, Lucas e João Paulo hoje. Estava o Diego, Foi embora? o Diego, né? Que no estadual o Diego veio na metade do estadual. O Diego veio porque a gente achou arriscado ter um garoto do sub-20 que nunca participou de uma partida profissional. De repente nós vamos jogar nós e Joinville na arena, precisando classificar para o quadrangular. Vamos supor, ou garantir a vaga na Série D. A gente correu o risco de pôr um garoto que nunca atuou numa equipe profissional. Então trouxemos o Diego por causa disso. Mas já aconteceu isso, você lembra lá em Brusque, muito recentemente? Alguém Comigo não. Quem Então jogou comigo foi um alemãozinho que entrou Thiago, no gol e deu conta do recado lá. Quem jogou comigo foi o Thiago Chitão, foi um garoto daqui de Blumenau, que era da base e jogou comigo aqui no Metropolitano.
Em 2011, o Flávio machucou no primeiro turno e jogou outro Thiago. Outro garoto jogou durante o segundo turno todo, logo depois veio o Dalton. Austrália, hoje pela manhã, o Metropolitano apresentou 4 reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Claro que junto com os 4 reforços chegaram os jogadores que estavam de férias, 14 dias, toda a comissão técnica. Os reforços, 2 vieram do Juventus, de Jaraguá do Sul, 2 do Guarani de Palhoça. O Paulinho, lateral direito do Juventus, o Meia Max também do Juventus. Veio o Leandro Melo, que já passou aqui pelo Metropolitano, ele estava no Guarani de Palhoça, e o Ederson, atacante também do Guarani. Aliás, no dia 16 de março, naquela vitória de 3-1 do Guarani, que até hoje o torcedor não entende como é que o Metropolitano perdeu aquela partida, o Ederson marcou 2 dos 3, né? Marcou 2. Foi por isso que o Metropolitano foi buscar o menino, será? Não, se a gente fosse marcar contra todos que marcassem gol contra a gente, eu acho que ele fez um bom campeonato, né? Ele agradou ao Metropolitano, né? O pessoal igual o Osmaí, igual o pessoal que sempre avalia os jogadores que vem. Na primeira partida aqui, né, que a gente ganhou de 1-0, ele também foi muito bem, né? E depois, outras partidas que o Metropolitano assistiu do Guarani, ele também foi muito bem. Né? E aí, fazendo aqueles 2 gols, com certeza, gol sempre ajuda para o atacante, né? Pois é, chegaram dois do Guarani, 2 do Juventus, mas foram embora 3. O Rafael, o Rafinha e o Andrei na balança. Acho que o Metropolitano está perdendo. Vocês estão sentindo isso no grupo? Precisa ainda mais qualificação para uma Série D? A gente só vai saber... falar do Rafael, não dá para falar do Rafael Costa, né? A gente foi o diferencial. Não dá para falar dele, né? Realmente a gente fala que no campeonato foi um cara diferente tanto ano passado como esse ano. Em relação aos outros, a gente só vai saber se estamos perdendo ou não quando começar a jogar, né? Se bem que o Leandro Melo é experiente. Bom, resta saber se aqui ele vai voltar bem, né? O futebol é engraçado, porque a gente contrata um jogador muitas vezes sempre esperando o melhor. A gente pega, vamos supor, um São Paulo, me contrata um zagueiro que ganhou tudo no mundo. De repente ele vai expulso no primeiro tempo de um jogo. Tu assim... pega um meia que foi tudo no Santos, de repente tu vai para uma final e esse teu meia craque erra um pênalti. E muitas vezes tu leva um jogador para cumprir ali o elenco. Não, esse garoto vamos esperar, ele é para ano que vem, de repente esse cara vira uma potência. Então o futebol, infelizmente ou felizmente, tem essas coisas, né? Já que você falou do Lúcio, né? Do São Paulo, vamos ver aí alguns jogos do final de semana dos campeonatos regionais. Começamos com o Campeonato Paulista, exatamente com o Campeonato Paulista. Mogi e Santos, 1-1 no tempo normal, o Santos passou nos pênaltis. São Paulo 0, Corinthians 0, o Corinthians vai para a final, venceu 4-3 nos pênaltis. Decisão começa no próximo final de semana, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Jogo de volta no outro domingo, o jogo vai ser disputado no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Campeonato Paranaense de Futebol. Campeonato Paranaense, ontem Atlético 2, Coritiba também 2. Para variar, Atletiba na final. Domingo, Dia das Mães, dia 12, jogo de volta no Couto Pereira, Coritiba e Atlético. No Campeonato do Rio Grande do Sul, Taça Farroupilha, nós tivemos no Centenário em Caxias do Sul, Internacional 0, Juventude 0. Nos pênaltis, deu Internacional 4-3. O Inter ganhou a Taça Farroupilha, como tinha ganho o primeiro turno, também é campeão no Rio Grande do Sul. É a 42ª conquista do Colorado Gaúcho e, na sequência, 3 títulos do Esporte Clube Internacional, que nos últimos 3 anos é o campeão do estado do Rio Grande do Sul. Lá no Rio de Janeiro, lá o Botafogo venceu a Taça Rio ao ganhar do Fluminense por 1-0. O jogador Rafael Marques fez um gol, o gol da vitória. Foi anulado pelo árbitro, mas foi legítimo, e ainda o Sidorf se deu o direito de perder um pênalti. Botafogo campeão carioca, é a 20ª conquista do Botafogo. Os goleiros andaram ajudando, por exemplo, o Inter na conquista, defendeu o pênalti batido. Do Santos também, né? Do Santos também. O Cássio ontem no Corinthians, se bem que o Rogério Ceni também pegou pênalti, né? Tem que dar um carrinho no cara, né? Mas o primeiro, ele assustou o Ganso, que colocou a bola para... O goleiro defende, mas o posicionamento do goleiro ali, na hora ele pode, de certa maneira, fazer com que o atacante ponha a bola para fora. No nível deles, que eles vê os caras jogando de manhã, de tarde, de noite, jogou ontem,
é difícil para o batedor, porque você avalia tudo, você tem todas as batidas, você sabe para onde que ele vira o corpo, então eles analisam bem o adversário que vai bater o pênalti. No nível de que você não conhece o teu adversário, fica mais fácil para o atacante. No caso deles lá, é mais fácil para os goleiros. Pois é, falava aqui do Rogério Ceni. O Ceni, do estado do Mato Grosso do Sul, foi o campeão estadual, mais um dos campeões. E lá no Mato Grosso, Cuiabá foi o campeão estadual desse ano. 4 competições regionais terminaram nesse domingo. O Ceni saiu, né? Fora da regra. Adiantou demais naquela bola chutada pelo Alexandre Pato, né? Falaram do Cássio, o Cássio não. A regra te permite tu colocar um pé à frente, né? Desde que o outro esteja em cima da linha na hora da batida. No caso, se tu tirar os dois, não. Né? Lá no jogo do Inter e Juventude também o Fernando fez uma defesa espetacular no primeiro chute, né? Se tu não ficar muito escandaloso, tu deixa, né? Mas não tinha como não voltar atrás ontem, não né? Tinha, ontem não tinha. No caso do Rogério, não. Qual é a regra do goleiro na hora do pênalti? Tem que ficar mesmo com o pé em cima? Ele tem que ficar com os pés, os 2 pés em cima da linha, mas na hora da batida ele pode colocar uma das pernas na frente, né? Desde que o outro esteja na linha. Ele pode dar uma passada para frente. Agora não pode ir até a risca da correr para a pequena área, né? Vem cá, Austrália, como é que tu prepara o Dida e os outros meninos goleiros do Metropolitano? Como é que é o teu trabalho no dia a dia nesse treinamento dos goleiros? Olha, o goleiro trabalha muita repetição, né? Ele trabalha muita queda, ele trabalha muita reposição. Hoje em dia, na minha época, quando eu tentei enganar, que eu falo que tentei enganar como goleiro, não se exigia tanto o goleiro com o pé, né? Igual exige hoje. Hoje em dia você trabalha muita parte técnica, você trabalha todos os fundamentos que existem. No jogo, você trabalha no treino, né? O goleiro, o que mais trabalha especificamente é o goleiro. E aí, durante o jogo, é a parte psicológica dele, né? A confiança dele, o trabalho dele, ele se sentir bem ali dentro, ali da linha para lá é com ele. Por que o Dida não fala, não grita? Mas quem falou que ele não fala? Eu não consigo escutar, eu fico ligado no jogo. Ele fala sim. Será? Fala. Negócio que as pessoas gostam, né? É igual defesa. Nós tínhamos aqui o Flávio quase não caía. E as pessoas gostam que troque a mão, que vire cambalhota. Igual tem um goleiro no Brasil aí que as pessoas adoram, que a bola vem em cima dele e vira cambalhota. Tá? É igual o goleiro Minosso, marca ele ali. O pessoal gosta daquele que abre os braços, que pula. Isso aí. Eu não gosto. O goleiro que faz isso eu não gosto. Mas o Metropolitano andou tomando gol esse ano porque faltou comunicação. Zagueiro, lateral, goleiro. Dá uma lembradinha ali, por exemplo, alguns lances lá em Criciúma mesmo. Faltou atenção ali do Lino, né? E o próprio goleiro, aquele lance. 3-3? É. Você fala claro, do ponto de vista de cada um. Não, claro, não estou tirando sua razão. Aquela cruzada do Fabinho da esquerda, que o Lino não subiu, que achava que era a bola gol que se você toma, alguém falhou, porque né? A gente sempre entende que na pequena área o goleiro é soberano. Isso aí é uma lenda, né? É uma lenda? Uma lenda, né? Imagine você consegue, um ser humano consegue no máximo chegar a 30 por hora, a bola vai a 130. E aí, dá? Austrália, para nós fechar o programa aqui, quando a arbitragem não corresponde à expectativa, você é o primeiro. Você vai lá entrar no campo elogiar o arbitragem ou tirar satisfações? Não, eu sempre elogio, porque eu sei o que é isso. Eu fui árbitro. Que tipo de adjetivos tu usas? Não, eu sou... Publicáveis? Não, sim, parabéns pela partida, né? Parabéns pela partida, tudo, porque é muito fácil transferir para o árbitro. Eu não gosto disso. As pessoas que trabalham comigo falam, lá vem defender o árbitro. Mas eu fui árbitro, eu posso falar de árbitro. O goleiro pode ser calminho debaixo dos 3 paus. Agora, o preparador de goleiros ali fora de campo, eu vou te contar, né? Tu engana direitinho, Mas é doído ali de fora. Bom, e agora a Série D. Qual é o espírito da equipe, do grupo, para o campeonato que começa dia 2 lá em Penápolis? Conhece Penápolis? Não, eu tive que ir para lá, mas não cheguei aí. O presidente geral, eu trabalhei com ele no Bragantino. Ele era o médico do Bragantino em 2007, depois fiquei sabendo que virou o presidente da Penapolense. Então, como é que está o espírito do Metropolitano para essa competição? O Metropolitano tem que ter uma consciência seguinte, Série D não é nós, Metropolitano e Avaí, Metropolitano e Criciúma. Série D, Metropolitano e Ibirama, Metropolitano e Camboriú, jogo pegado. Né? E isso o jogador tem que saber, é muita pegada. Né? Série D é isso aí. Austrália, muito obrigado pela tua visita aqui no programa, no Meia Hora. Sucesso para ti, para o Dida, para a turma do Metropolitano nesse Campeonato Brasil. Tem um mês para se preparar, né? Isso. Dia menos 2. de um mês, né? É menos. Dia 2, né? Hoje é 5. Já 6. 6.
Então, contagem regressiva. Vamos que vamos, Boa querido. sorte, hein? Obrigado. Austrália, preparador de goleiros do Clube Atlético Metropolitano, o grupo de jogadores se reapresentou na manhã de hoje no Grêmio Esportivo Olímpico. Começa os trabalhos para valer agora, com o técnico Abel, com o preparador Guilherme, com toda a equipe da comissão técnica, com o elenco, com jogadores que chegaram, Paulinho, Max, o Leandro Melo, o Ederson, entre outros que devem chegar para compor o elenco do Metropolitano que vai para a disputa da Série D. O campeonato começa no dia 2 de junho em Penápolis contra a Penapolense. Dia 27 tem a eleição, a escolha da nova diretoria executiva do clube. O Meia Hora Esportiva fica por aqui. Eu te convido para quinta-feira, 13h, um novo encontro marcado com o programa. A seguir, a programação da TVL. A todos, um grande abraço.